Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês hoje mais um vídeo sobre a Quaresma. Hoje quero falar com vocês sobre curiosidades, o ano litúrgico e a importância das cores litúrgicas. Curiosidades. Trago para vocês hoje um pouquinho sobre os paramentos litúrgicos. Alva ou a túnica é uma veste longa e branca. Muitas vezes é enriquecida com rendas e bordados. O sacerdote usa embaixo de outras vestes litúrgicas. Cínculo, cordão que ajusta a alva à cintura. A alva ou a túnica, né? Como é chamado. Casula é a veste do sacerdote usada sobre a alva ou a túnica para a celebração da missa. As cores variam conforme o tempo litúrgico. Estola, paramento litúrgico em forma de uma tira comprida, símbolo do poder sacerdotal. O padre a coloca deixando-a cair sobre o peito. A cor dela é conforme o tempo litúrgico. Eu vou explicar o que é tempo litúrgico mais para frente. Aqui tem uma alva ou túnica, né? Cores litúrgicas. Que cores são usadas em cada momento? A cor branca é usada na Páscoa, no Natal, nas festas do Senhor, nas festas da Nossa Senhora e dos Santos, exceto os mártires. Ela simboliza alegria, ressurreição, vitória e pureza. Vermelho lembra o fogo do Espírito Santo, por isso é a cor de Pentecostes. Lembra também o sangue, a cor dos mártires, e é usada na sexta-feira da Paixão. O verde usa-se nos domingos do tempo comum e nos dias feriais do TC, do tempo litúrgico, né? Está ligado ao crescimento e à esperança. O roxo ou violeta é usada no Advento e na Quaresma. É símbolo da penitência e da serenidade. Também pode ser usado nas missas, né, enterros, e também no sacramento da reconciliação. O preto é sinal de tristeza e luto. Hoje em dia é muito pouco usado na liturgia. O rosa pode ser usado no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. O rosa só é usado 2 vezes no ano. Aqui estão as estolas, que coloca sobre a túnica, né? A preta, a verde, a branca, a vermelha, a violeta e a rosa. A estola preta, né, para caso de funeral, pode ser substituída pela roxa. Aqui tem a vestimenta de um padre, né? Óbvio que esse padre é de uma igreja, de uma arquidiocese, uma igreja que tem mais dinheiro, né? Que é uma história, uma roupa mais refinada, vamos dizer assim, né? Lindíssima. Mas não importa o quanto seja refinado ou não. Só importa a cor, a importância dela. A gente pode ver aqui o padre usando a violeta, o vermelho, o verde, o branco, o rosa e o preto, que já foi falado que é muito pouco usado atualmente. O ano litúrgico da igreja, de 12 meses, é dividido em tempo litúrgico
dependendo da liturgia, do momento, das leituras bíblicas daquela ocasião, daquele tempo, onde se celebram os mistérios de Cristo, assim como os mistérios dos santos. Aqui nós temos um calendário do ano litúrgico. Aqui as cores estão em destaque, acredito que vocês consigam ver bem. A rosa, por exemplo, vai ser usado somente na terceira semana do Advento e na quarta semana da Quaresma. A cor rosa a gente só usa, o padre, né? Só 2 vezes no ano. Olha que interessante. O vermelho usa-se no domingo de Ramos, né? Que a gente já falou aqui na Quaresma, tem um vídeo sobre ele. Na Sexta-feira Santa, também uso o vermelho no dia que Jesus morreu na cruz. E também usamos o vermelho em Pentecostes, dia do fogo novo, né? O Espírito Santo descendo. O violeta é usado no Advento, né? O Advento é antes do Natal, aquela semana antes do Natal. E na Quaresma, quarta-feira de cinza, primeira, segunda, terceira semana e quinta semana. Que na quarta semana da Quaresma uso rosa. Daí tem o branco, na festa do Cristo Rei, no período do Natal, na quinta-feira santa, no período de Páscoa, fora Pentecostes, na Santíssima Trindade e Corpus Christi. São dias específicos de festa, então põe a cor branca. E a grande maioria é o tempo comum. Tem a primeira parte, são 6 semanas, e depois tem, que ficam aqui no quadro, estão representados do lado direito, e depois tem do lado esquerdo. Então tem muito tempo comum. Muito interessante. Foi assim decidido, definido essas cores para esses dias. Bonito, né? Fica colorido, traz uma energia, pensando em energia, algo positivo, alegre. Aqui estão, de novo, né, as roupas, as 6 cores, mas como foi falado, né, a preta quase não se usa mais. Usa a violeta, né, a roxa, no lugar da preta, para eventos mais fúnebres. Cada ano litúrgico começa com o tempo do Advento. Advento é o tempo de preparação para o Natal. São 4 semanas antes do Natal. Advento é o tempo de conversão. É a gente se reavaliar, né, para se conectar ao Cristo que vai nascer. E o tempo termina na solenidade do Cristo Rei, no último domingo do ano litúrgico em novembro. Então entendam, o ano litúrgico não segue o nosso ano civil. O nosso ano civil é de janeiro a dezembro. O ano litúrgico é do Advento até a festa do Cristo Rei. A festa do Cristo Rei sempre é em novembro. Então, em final de novembro, já muda o ano litúrgico. O Cristo Rei é sempre o último domingo do ano litúrgico. O ano litúrgico é cíclico e por isso é dividido é um círculo, entendem? Calendário do ano litúrgico. O Advento é a preparação 4 semanas antes do Natal. O Natal vai comemorar o nascimento de Jesus. O tempo comum, a primeira parte, é o intervalo entre o Natal e a Quaresma. A Quaresma é a preparação para a Páscoa, da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa. São 40 dias usando
quase sempre, né, a cor violeta. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus. Daí tem a missa de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. Daí volta o tempo comum, da Páscoa até o Advento. O tempo do Advento é o tempo de espera, é o tempo de esperarmos Jesus que está para nascer. As orações e leituras são reflexivas, pensando se estamos preparados para receber Jesus Cristo no nosso coração. Tempo de Natal. É o tempo de anúncio, né? É o tempo que Jesus nasce e que é o tempo propício para a gente reavaliar a nossa vida, principalmente a vida espiritual, o quanto de fato estamos conectados com Jesus, com Deus Pai. Tempo da Quaresma. Quaresma, tempo para partir o pão, entendem? Para orar, para amar e perdoar. É um momento de reflexão. A gente tem vários vídeos aqui sobre a Quaresma, né? Nesse canal, se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho e quando aparecer a janelinha, coloque em todas, que daí o YouTube avisa você a cada novo vídeo do canal. Nós temos no canal vídeo todo santo dia, com as mensagens diárias, embasadas no livro de São José, para guiar o nosso dia, para nos fazer refletir e cada vez mais nos aproximarmos dele, né? E também cliquem no polegar para cima, curtam todos os vídeos que vocês assistirem. Quanto mais pessoas inscritas e mais curtidos vídeos, o YouTube nos permite, nos libera mais espaço para sempre trazer vídeos novos. Então, Quaresma é o tempo de partir o pão, de compartilhar com o nosso próximo, de rezar, de amar e perdoar. O tempo da Páscoa. Páscoa é o tempo de transformação. É quando Jesus ressuscita, se mostra mais ainda forte e poderoso. E nós escolhemos nesse momento estar ou não próximos a Ele. Entendam que a intimidade que nós temos com Deus é escolha nossa. O quanto nós somos próximos e íntimos a Deus somente depende das nossas ações, das nossas atitudes diárias. E tem o tempo comum. O tempo comum normalmente fala da vida, tem textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Coisas do dia a dia. O ano litúrgico também é dividido em 3 ciclos, anos A, B e C, e eles se repetem. Ciclos são círculos, né? Vai para o A, B e C e volta para o A. Cada ano tem uma sequência de leituras próprias. Assim, a organização das leituras para cada ano nos dá a possibilidade de estudar toda a Bíblia em suas partes mais importantes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Aqui tem os 4 evangelhos, né? Evangelho de João, Marcos, Lucas e Mateus. Este vitral fica na Igreja Catedral em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu morei lá devido à transferência do meu trabalho, né? E me encantei com o vitral do Miguel Arcanjo, com a catedral em si e com as imagens dentro dela. Os ciclos do ano litúrgico são divididos em... No ano A, nós lemos o Evangelho de São Mateus.
Aqui tem a imagem de São Mateus, que fica na Igreja Catedral de Porto Alegre. O altar fica num círculo e em volta dele tem a estátua dos 4 evangelistas, lindíssimos. Então, no ano A, estudamos os evangelhos de São Mateus. Estudamos, lemos, refletimos sobre ele nas missas, né? Ano A, São Mateus. No ano B, o evangelho é sempre de São Marcos. São Marcos, também imagem da Catedral de Porto Alegre, lindíssima. Imagem lindíssima, catedral lindíssima. Então, ano B, nós estudamos, lemos, refletimos sobre os evangelhos segundo São Marcos, escrito por Marcos. No ano C, o evangelho é de São Lucas. São Lucas, aqui representado. Ano C, São Lucas. O evangelho de São João é reservado para ocasiões especiais, principalmente festas e solenidades. São João, então, é lido em qualquer um dos 3 anos, seja ciclo A, B ou C, tem leituras de São João em dias importantes e festivos. Mas, como os evangelhos foram escritos? Olha que importante esse resuminho. O evangelho de Mateus são 28 capítulos e tem 1070 versículos. Ele foi testemunha. São Mateus, né, vivenciou próximo a Jesus. O público dele, quando ele escreveu, ele tinha em foco escrever para os judeus. São Mateus chama o Evangelho de Mateus, fala de Jesus chamando ele de rei e Messias dos judeus. Então Mateus não fala Jesus, ele escreve sempre que se refere a Cristo, a rei e Messias dos judeus. Ele descende de Abraão. E o ênfase dele são nos sermões. Ele falou muitos capítulos sobre os sermões que Jesus falava, sobre tudo os testemunhos que Jesus dava. Já São Marcos, o Evangelho de Marcos, tem 16 capítulos e 678 versículos. Uau, né? São Marcos escreveu o Evangelho seguindo tudo que ouviu do discípulo Pedro. Pedro conversou com Marcos, contando todas as histórias que o Pedro vivenciou ao lado de Jesus. Então, São Marcos escreveu o Evangelho, seguindo tudo que ouviu de São Pedro, do discípulo Pedro. Marcos escreveu direcionando para os romanos o texto. Ele se refere a Jesus como servo do Senhor. Se você lê o Evangelho de Marcos, quando ele fala de Jesus, ele usa o termo servo do Senhor. Ele não tem uma genealogia direta, ele não é descendente de ninguém importante assim. Ele era uma pessoa que se dedicou, né, ficou próximo a Pedro, ouviu todas as histórias que Pedro vivenciou com Jesus e ele então escreveu o Evangelho. O ênfase e o destaque de Marcos, do Evangelho de Marcos, são os milagres. São Lucas tem 24 capítulos e 1149 versículos. São Lucas escreveu tudo o que ele ouviu da boca do discípulo Paulo. São Lucas não vivenciou
ao lado de Jesus, igual Marcos. Marcos e Lucas são evangelistas, escreveram evangelhos, mas escreveram em cima das histórias que ouviram dos discípulos. Marcos escreveu em cima de tudo que ouviu do apóstolo Pedro. E Lucas escreveu sobre todas as histórias que ouviu do apóstolo Paulo. Lucas escreveu o livro dele, né, o Evangelho, direcionado aos gregos. Ele chama Jesus de Filho do Homem. Se você pegar o Evangelho de Lucas, ele nunca fala Jesus, ele fala o Filho do Homem. Lucas descende de Adão, ele é da linhagem de Adão. E o ênfase de Lucas é sempre nas parábolas. Os capítulos dele destacam muito sobre as parábolas. Aqui no canal tem vídeo falando sobre milagres, sobre palavras, para que vocês possam, quem não conhece ou gostaria de conhecer mais, vir a conhecer um pouquinho mais sobre milagre e um pouquinho mais sobre as parábolas. Então Lucas, né, destaca no seu evangelho, escreve com maior detalhe, fala muito sobre as parábolas. João escreveu 21 capítulos e 879 versículos. Ele foi testemunha de Jesus, ele vivenciou com Jesus. João evangelista, um dos apóstolos. Por isso o evangelho dele sempre é utilizado nas festas de qualquer um dos 3 anos, ciclo A, B ou C, porque ele sempre escreveu. O público-alvo dele das leituras é a igreja, é o povo de Deus. Nos evangelhos dele, ele chama Jesus de Filho de Deus. Ele não tem uma genealogia famosa. Ele escolheu por si só seguir a Jesus, ser seu apóstolo. E o ênfase, o que João destaca no seu livro, nos seus evangelhos, são os diálogos. Ele fala muito dos diálogos. Então, o Evangelho de Mateus é embasado na testemunha. Mateus foi apóstolo de Jesus. O Evangelho de Marcos é embasado em tudo que ele ouviu do apóstolo Pedro. Todas as histórias que ele ouviu de Pedro, Marcos escreveu no Evangelho dele. Lucas escreveu o Evangelho dele em cima de todas as histórias do apóstolo Paulo. Tudo que Paulo ensinou e falou que Jesus fez, Lucas escreveu no Evangelho. E João escreveu o Evangelho sobre testemunha. Ele vivenciou com Jesus e teve a bênção e a oportunidade de estar ao lado dele e aprender com ele. É isso que ele relata no Evangelho dele. Então, Mateus é ano A. Todos os evangelhos. Marcos, ano B. Lucas, ano C. João, todas as festas e eventos importantes nos 3 ciclos. Sempre tem leitura de João. O ano litúrgico atual é o ano C e acaba no dia da solenidade do Cristo Rei, que em 2022 será dia 20 de novembro. Então, dia 20 de novembro é o último dia do ano litúrgico C. Cristo Rei sempre é o último dia do ano litúrgico. E no ano litúrgico de 2023, começa em 27 de novembro. Em 2022, que é o primeiro domingo do Advento, retornando ao ciclo A. Então entendam, o ano litúrgico é diferente do ano civil. Então o ano litúrgico de 2023, que volta ao ciclo A, começa em 27 de novembro. Começa no tempo do Advento, sempre 4 semanas antes do Natal. Aqui nós temos
a divisão sobre o ano litúrgico, de uma maneira falando sobre os textos, sobre a importância. O Advento, 4 semanas de preparação para receber Jesus. Natal, tempo de celebrar a chegada de Jesus, que nasce de uma família e se manifesta aos povos da terra. Primeira parte do tempo comum, de 4 a 8 semanas. O ano litúrgico vai variando conforme os períodos dos anos, né? Então, a primeira parte, tempo de escutar a Jesus, que ensina e põe em prática sua sabedoria. Nós vamos acompanhar Jesus no dia a dia, em coisas simples que ele tornou especial, através do que nos ensina, do que nos ensinou. Quaresma, 6 semanas de penitência para acompanhar Jesus que entrega sua vida. Tríduo Pascal, 3 dias santos para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aqui no canal também falamos sobre o Tríduo Pascal. Páscoa, 50 dias de alegria por Jesus que ressuscita e envia seu Espírito. Então, a Páscoa é 50 dias de alegria. Depois da Páscoa tem 50 dias de alegria. Depois volta a segunda parte do tempo comum. Tempo de escutar a Jesus que ensina e põe em prática toda a sua sabedoria. O ano litúrgico nos ajuda a lembrar que Cristo deve ser o centro de nossas vidas e conduz a nossa vida, de nossa família, do nosso trabalho, se assim a gente desejar e permitir. Para que cada ano tenhamos a oportunidade de acompanhar o ponto de vista de cada um dos evangelistas, embasada nas experiências vivenciadas com Jesus Cristo, ou, 2 deles, nas experiências relatadas pelos apóstolos. Nosso Jesus Cristo amado, sempre presente naquele que escolhe permitir que ele faça parte da sua vida. Eu desejo amor e luz a todos.